Olá, seja muito bem-vindo ao segundo episódio do nosso Clube do Livro, capítulo de Um Novo Eu. Se você caiu aqui de paraquedas nesse vídeo, meu nome é Flávia Campanhani, eu sou terapeuta holística e a gente está na primeira temporada do Clube do Livro aqui desse canal. E eu te convido para você pegar um cafezinho, um chá, quem sabe até pegar o seu livro, se você já tiver, para a gente poder ler juntinhos. A gente começou esse Clube do Livro no domingo passado, né? E no outro vídeo eu até perguntei se todo mundo gostaria de fazer esse Clube do Livro ao vivo. Olha que legal! Bom, o segundo episódio, né, vai ser gravado, como está sendo gravado agora, e vamos ver como vai ser a repercussão desse Clube do Livro aqui do canal, se as pessoas gostaram da temática, né, do tema do livro, e se tiver bastante pessoas aí interessadas em fazer uma live juntos, né, pra gente poder ler juntos, vai ser maravilhoso. E aí eu criei esse evento aí pra gente, beleza? Bom, eu já vou começar pedindo o seu like, pedindo pra você comentar aqui no vídeo, me contar se você assistiu o primeiro vídeo, né, o primeiro capítulo desse livro, se você gostou, como é que foi, e se você adquiriu o livro também, ou se você já tem, ou talvez tenha encontrado ele pra baixar, por que não, né? Bom, no primeiro episódio do nosso Clube do Livro, que, assim, eu tô muito apaixonada, é só o segundo e eu já tô apaixonada pelo quadro, porque, como eu disse no outro vídeo, né, eu sou apaixonada por leitura, tenho muitos livros, estão todos aqui atrás dessa câmera, e eu acho que ler juntos é muito legal, sabe? Eu gostei muito do primeiro vídeo gravado e tenho certeza que hoje não será diferente, será muito legal também. E me dê sugestões aqui de qual livro você gostaria de ver aqui no canal, no nosso Clube do Livro. A gente pode criar uma grande lista aí pra gente poder ficar lendo, estudando, aprendendo e evoluindo juntos. No episódio número 1, que é o capítulo número 1 deste livro, a gente não finalizou o capítulo 1, tá lembrado? Então a gente faltou acho que 2 ou 3 páginas para finalizar e eu decidi encerrar sem terminar porque o vídeo estava ficando muito longo. Então hoje o capítulo número 2 é mais curto e ele vai ficar um pouquinho maior porque a gente tem aí o restinho do capítulo 1, né? Então a gente tinha parado na página 24, você pode pegar seu livro e acompanhar comigo, ou você pode só me escutar como, né, um audiobook mesmo. A gente parou na página 24. Eu vou continuar na página 24, mas um pouco mais acima, voltar em 2 parágrafos, tá? E aí a gente continua. Então hoje a gente vai da página 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Os criminosos que assassinaram o Sr. Millet foram julgados e mandados para a prisão perpétua. Por isso, seria perfeitamente seguro, considerando onde eles estavam, sair do meu esconderijo e novamente tocar o meu trabalho. Contudo, não conseguia sair, porque agora encarava circunstâncias mais aterrorizantes do que aquela que havia sido criada pelos assassinos. A experiência destruíra qualquer tipo de iniciativa que eu havia tido. Eu sentia uma influência de tal modo depressiva que tudo parecia um pesadelo. Estava vivo e poderia me mover, mas não conseguia pensar em um único movimento por meio do qual eu pudesse continuar a procurar pela meta que eu tinha estipulado para mim mesmo, baseado na sugestão do Sr. Andrew. Estava rapidamente me tornando indiferente, não apenas a mim mesmo, mas pior ainda, começava a me tornar mal-humorado e irritado com aqueles que haviam me oferecido abrigo durante a minha emergência. Encarei a maior emergência da minha vida. A menos que tenha passado uma experiência similar, você não consegue imaginar como me senti. Tais experiências não conseguem ser descritas para serem entendidas, devem ser sentidas. Então agora a gente vai ler o que ainda a gente não leu, né? O momento mais dramático da minha vida. A virada veio de repente no outono de 1927. Ai, acho que eu vou me acomodar aqui melhor. Me acomoda aí, gente. Vai deitando, caça um lugarzinho bem gostosinho. Fica bem à vontade, como se estivesse lendo mesmo. Aqui sozinha. A virada veio, de repente, no outono de 1927. Mais de um ano após o incidente de Canton, deixei a casa em uma noite e caminhei para o prédio da escola pública, que se situava no topo de uma montanha acima da cidade. Eu havia chegado a uma decisão de lutar contra tudo aquilo antes que a noite acabasse. Comecei a caminhar em volta do edifício, tentando forçar meu cérebro confuso
Tava tampado o microfone. Comecei a caminhar em volta do edifício, tentando forçar meu cérebro, confuso, a pensar com clareza. Devo ter dado centenas de voltas ao redor do prédio antes que qualquer coisa se assemelhasse a um pensamento organizado pudesse cruzar a minha mente. Enquanto caminhava, repetia constantemente para mim mesmo: existe uma saída e vou achá-la antes de voltar para casa. Devo ter repetido essa frase 1000 vezes. Além disso, estava decidido a fazer exatamente o que eu estava dizendo a mim mesmo. Estava totalmente desgostoso comigo mesmo, mas ensaiei uma esperança de salvação. Então, como um raio que cai de um céu claro, uma ideia explodiu em minha mente com tal força que o impulso fez com que o meu sangue subisse e descesse das minhas veias de forma abrupta. Esse é o seu período de teste. Você foi reduzido à pobreza e humilhado para que pudesse ser forçado a descobrir o seu outro eu. Pela primeira vez em anos, recordei o que o Sr. Andrew dissera sobre esse outro eu. Nesse momento, lembrei-me de que ele havia dito que eu descobriria esse outro eu no final do meu trabalho de pesquisa pelas causas de fracasso e sucesso. E ainda recordei que ele disse que a descoberta normalmente viria como resultado de uma emergência. Quando os homens são forçados a mudar os seus hábitos e pensar formas de sair da dificuldade. Continuei caminhando ao redor da escola, só que agora eu estava flutuando inconscientemente. Parecia saber que estava para ser liberado da prisão que havia feito a mim mesmo. A partir desse momento, me dei conta de que essa grande emergência havia me trazido uma oportunidade não somente para descobrir o meu outro eu, mas também para testar a eficácia da filosofia de sucesso que eu vim ensinando aos outros como sendo algo palpável e realizável. Brevemente, eu saberia se ela funcionaria ou não. Tomei a decisão de que, se ela não funcionasse, eu queimaria todos os manuscritos e nunca mais me sentiria culpado por tentar provar aos outros que eles eram os mestres de seus destinos, os capitões de suas almas. A lua cheia estava recém cobrindo o topo da montanha. Eu nunca havia visto brilhar tão intensamente antes. A estava contemplando, outro pensamento cruzou a minha mente. Você tem mostrado às outras pessoas como dominar o medo e como sobrepujar as dificuldades que surgem nas emergências da vida. De agora em diante, você pode falar com autoridade porque está a ponto de superar as suas próprias dificuldades com coragem e objetivo resoluto e destemido. Eu tô aqui lendo e a cabeça começa a borbulhar, porque é muito isso aqui que ele acabou tendo que viver na própria pele aquilo que ele ensinava. Fala muito de um terapeuta, porque a dor do terapeuta vira sua maior força. Porque a partir do momento que ele cura, é quando ele quer curar, ou que ele quer facilitar a cura de outras pessoas através da cura que ele teve. Então, tipo assim, a maior dor dele vai se tornar a maior força. Então, é importante a gente perceber, como a gente às vezes tem que viver certas situações que no momento a gente não entende, mas elas vão ser o pilar, vão ser aquilo que vai te sustentar para que você tenha força para realizar aquilo que você precisa realizar, que você veio para realizar. Com esse pensamento veio uma mudança na química do meu ser que me levou a um estado de euforia que eu nunca havia experimentado. Meu cérebro começou a clarear e o estado de letargia no qual ele se encontrava começou a passar. A minha razão passou a trabalhar novamente. Você vê o poder da mente, como uma chave vira, tudo, a química do seu corpo muda. É como se você, hoje tenho depressão, amanhã não tenho mais. Eu não estou dizendo que a depressão cura rápido de um dia para o outro, mas uma chave que vira, uma mentalidade que muda, pode curar. Por um breve momento, estava feliz pelo privilégio de passar por longos meses de tormento, já que a experiência me ofereceu a oportunidade de testar a eficácia dos princípios de sucesso, os quais eu vinha pesquisando de forma inexorável. Quando esse pensamento surgiu, parei, uni os meus pés, saudei. Eu não sabia o que ou quem. Fiquei rigidamente em estado de meditação por muitos minutos. Isso
parecia de início uma atitude boba, mas enquanto eu estava lá, de pé naquele estado, outro pensamento cruzou a minha mente em forma de uma ordem, que era tão breve e instantânea quanto uma ordem dada por um comandante militar a um subordinado. A ordem dizia: amanhã, entre no seu carro e dirija até Filadélfia. Lá você receberá ajuda para publicar a sua filosofia de sucesso. Com outras palavras aqui, né, gente? A gente pode até traduzir isso aqui até para um... Ele pode estar ouvindo uma voz, pode ser o mentor dele, pode ser o eu superior dele, né? Mas aqui demonstra que existia algo externo, né, que chegava para ele. E aí a gente pode falar, né, dos médiuns e tudo mais. Não havia nenhuma forma de explicação em qualquer tipo de modificação da ordem. Tão logo a recebi, caminhei de volta para casa, fui para a cama e dormi profundamente com uma paz de espírito tal que não experimentava havia mais de um ano. Quando acordei na manhã seguinte, me levantei da cama e imediatamente comecei a fazer as malas para a viagem a Filadélfia. Minha razão me dizia que eu estava embarcando uma missão sem sentido. Que eu poderia conhecer na Filadélfia, que pudesse me ajudar financeiramente a publicar 8 volumes de livros a um custo de $25.000? Eu me questionei. Instantaneamente, ouvi em minha mente a resposta para essa questão de forma tão clara, como se as palavras tivessem sido ditadas em meu ouvido. Você agora está seguindo ordens, em vez de ficar fazendo perguntas. O seu outro eu estará no comando durante toda essa viagem. Havia outra condição que parecia fazer a minha preparação para ir a Filadélfia algo que beirava o absurdo. Eu não tinha dinheiro. Esse pensamento mal me havia ocorrido quando meu outro eu explodiu, dando uma ordem enfática. Peça para o seu cunhado $50 e ele emprestará para você. A ordem parecia definitiva e final. Sem qualquer hesitação, segui as instruções. Quando pedi o dinheiro ao meu cunhado, ele disse: claro, certamente vou lhe emprestar os 50, mas se você vai para tão longe, seria melhor levar $100. Agradeci a ele e disse que $50 seria o suficiente. Sabia que não bastava, mas essa era a quantia que meu outro eu havia me ordenado a pedir. E foi exatamente isso que fiz. Eu estava bastante aliviado quando me dei conta de que meu cunhado não ia me perguntar por que eu estava indo para Filadélfia. Se ele soubesse tudo que havia passado pela minha mente na noite anterior, talvez pensasse que eu deveria ir para o hospital psiquiátrico, em vez de sair em busca do pote de ouro no final da arco-íris. Meu outro eu assume o comando. Parti com a minha cabeça me dizendo que eu era um idiota e meu outro eu me ordenando a ignorar o desafio e seguir as instruções. Imagina só, né? Que nem aquele dos desenhos, né? O anjinho e o capetinho. Dirigi a noite inteira, chegando a Filadélfia na manhã seguinte. Meu primeiro pensamento foi o de procurar uma pensão onde eu pudesse alugar um quarto de $1 por dia. Nesse momento, novamente, meu outro eu tomou conta e ordenou que eu me hospedasse no hotel mais luxuoso da cidade. Com pouco mais de $40 no bolso, que era o que restava do meu capital, parecia mais um suicídio financeiro quando caminhei até o balcão e pedi por um quarto. Ou, devo dizer, quando comecei a pedir por um quarto, meu recém-descoberto outro eu me ordenou a pedir a melhor de todas as suítes. Os custos dessa suíte consumiriam o meu capital em 2 dias. Eu obedeci. O carregador de malas pegou a minha bagagem, me entregou o ticket do estacionamento do meu automóvel e me conduziu até o elevador como se eu fosse o príncipe de Gales. Era a primeira vez em mais de um ano que um ser humano havia demonstrado tal deferência comigo. Meus próprios parentes, esse com quem eu estava morando, longe de mostrar qualquer tipo de consideração, ainda achavam que eu era um peso para eles. E tenho certeza de que eu era, porque nenhum homem no estado mental em que eu me encontrava no último ano poderia ser qualquer coisa além de um peso a todos aqueles com os quais, porventura, entrasse em contato. Tornava-se evidente que meu outro eu estava determinado a me tirar do complexo de inferioridade que eu havia desenvolvido. Dei ao carregador de malas $1. Comecei a estimar quanto seria a minha conta de hotel até o fim da semana.
Quando então o meu outro eu ordenou que eu limpasse completamente a minha mente de quaisquer pensamentos de limitação e que conduzisse a minha vida a partir daquele momento como se tivesse todo o dinheiro que quisesse nos meus bolsos. A experiência pela qual estava passando era tanto nova quanto estranha para mim. Nunca consegui ser mais do que eu acreditava que poderia ser. Por quase meia hora, esse outro eu me deu ordens que segui à risca durante o período da minha estada na Filadélfia. As instruções que recebi por meio desses pensamentos se apresentaram à minha mente com tal força que eles eram facilmente distinguíveis de pensamentos normais criados pelo meu eu tradicional. Eu recebo ordens estranhas de uma fonte estranha. É o título aqui, né? O subtítulo. Minhas instruções começaram dessa forma. A partir desse momento, você está completamente no comando do seu outro eu. De agora em diante, você deve saber que duas entidades ocupam seu corpo. Na verdade, duas entidades similares ocupam o corpo de cada ser vivente no planeta Terra. Você ouviu isso, gente? Na verdade, duas entidades similares ocupam o corpo de cada ser vivente no planeta Terra. Uma dessas entidades é motivada e responde pelo impulso do medo. A outra é motivada e responde ao impulso da fé. Por mais de um ano você foi conduzido como um escravo pela entidade do medo. Cara, muito profundo isso. Cadê meu... Gente, tá com o livrinho aí? Vou deixar o link aqui pra vocês, caso vocês queiram comprar o livro. Eu vou marcar porque essa parte aqui é muito sensacional, gente, pelo amor de Deus. E muita coisa eu não lembro, porque necessariamente eu li em inglês. E parece que eu tenho mais a facilidade, né, pra decorar, né, as coisas que eu li em português que na língua inglesa. Uma dessas entidades... Nossa, eu vou ler de novo, gente. De agora em diante, você deve saber, então todos nós agora sabemos, né, que o nosso corpo, na verdade, tem duas entidades similares. Uma é o medo e a outra é movida pela fé. Por mais de um ano, você foi conduzido como um escravo pela entidade do medo. Há 2 noites, a entidade fé assumiu o controle do seu corpo físico. E a partir daquele momento, você foi motivado por essa entidade. Por mera conveniência, você pode chamar essa entidade de fé de seu outro eu. Ela não conhece limitações, não tem medos e não reconhece a palavra impossível. Precisamos nos conectar, gente, com esse lado positivo aí. Você foi direcionado a selecionar esse ambiente de luxo. E olha, faz sentido, né? Porque, olha, você vê aqui, quando eles falam fé e medo, eles estão falando de uma frequência. E se a gente pegar o nosso dia a dia, a gente se conecta com muitas frequências diferentes ao longo do dia, certo? Você tá com raiva, você tá numa frequência X, você tá sentindo alegre, você tá numa frequência Y, se você tá decepcionado é outra frequência, né? Então as frequências vão mudando e a gente vai sintonizando. Então é o mesmo aqui, né? De você tá ali, igual ele ficou, né? Muito tempo sintonizado na frequência medo, e agora ele estava sendo induzido, né? Conduzido aí, guiado para se conectar aí, para ajustar o rádio dele aí na frequência da fé. Você foi direcionado a selecionar esse ambiente de luxo em um bom hotel, com o meio de desencorajar o retorno da entidade do medo. Então, ele somente pode tomar controle de você por meio dos seus pensamentos. O medo. Lembre-se disso e mantenha as portas da sua mente hermeticamente fechada contra todos os pensamentos que procuram limitá-lo de qualquer maneira e você assim ficará salvo. É a famosa frase de Jesus, né? Orai e vigiai. Não se permita preocupar-se com o dinheiro que você precisará para suas despesas imediatas. O recurso virá a você no momento em que você necessitar dele. Uau! É o poder da fé, né, gente? Confiar. Todas as nossas necessidades serão supridas. Agora, vamos aos negócios?
Antes de qualquer coisa, você deve saber que a entidade fé agora está no comando do seu corpo. Não faz nenhum tipo de milagre e também não trabalha em oposição a nenhuma das leis da natureza. Enquanto ela estiver no comando do seu corpo, ela o guiará sempre que você a chamar, por meio de impulsos de pensamentos que cruzarão pela sua mente e o ajudarão a realizar todos os seus planos de maneira mais natural, conveniente e lógica possível. Acima de qualquer coisa, tenha esse fato claramente fixado na sua mente, que o seu outro eu não fará o trabalho por você. Ele somente o guiará inteligentemente no caminho para você conquistar todos os seus objetivos e desejos. Este outro eu o ajudará a transformar todos os seus planos em realidade. Além disso, você deve saber que ele começa sempre com o seu maior ou mais pronunciado desejo. Nesse momento, o seu maior desejo, aquele que o trouxe até aqui, é publicar e distribuir os resultados da sua pesquisa nas causas de sucesso e fracasso. A sua estimativa é de que serão necessários aproximadamente $25 mil. Gente, vamos voltar um pouquinho aqui? Esse outro eu o ajudará a transformar todos os seus planos em realidade. Além disso, você deve saber que ele começa sempre com o seu maior ou mais pronunciado desejo. Olha que frase fenomenal. Que a gente quer conquistar o mundo, quer fazer 1000 coisas, né, Flávia? Quer fazer isso, quer fazer aquilo. Mas não tem foco. Porque se essa energia da fé, né, ela nos impulsiona, vai ajudar a gente a realizar, a gente tem que ter um foco, a gente tem que ter uma direção. A gente tem que começar por alguma coisa. Qual que é o seu foco? Qual que é a sua direção? Qual que é o seu objetivo? Qual é o tema? O que você quer trabalhar? E não falo de trabalhar, não, sabe? O que você quer desenvolver? Pode ser trabalho também. Ai, adoro livros que dá tapa na cara. Entre os seus conhecidos, há um homem que estará disposto a investir o capital necessário. Comece de uma vez a imaginar e focar no nome de todas as pessoas do seu círculo de conhecidos que poderiam, de alguma maneira, ser induzidas a fornecer a ajuda financeira de que você está precisando. Mais uma chave aqui, né? Comece a imaginar, ou seja, visualize, uma técnica de visualização para cocriação. Quando o nome da pessoa certa vier à sua mente, você a reconhecerá imediatamente. Entre em contato com essa pessoa e a ajuda que você procura será dada. Nos seus argumentos, contudo, apresente o seu pedido com uma terminologia tal que você usaria numa transação usual de negócios. Jamais, sob nenhuma hipótese, faça qualquer referência à descoberta desse seu outro eu. Se você violar essas instruções, será cometido por uma derrota temporária. Caramba, hein? O cara tava... O outro eu dele tava general aqui. Mas, nossa, general me veio disciplina, né? Porque quando a gente fala do lado espiritual, né? Eles têm uma disciplina com as coisas. O seu outro eu continuará no comando e permanecerá a guiá-lo enquanto você quiser fazer uso dele. Mantenha a dúvida, o medo e as preocupações e todos os pensamentos de limitação totalmente fora da sua mente. Então, no finalzinho aqui do capítulo 1. Isso é tudo para o momento. A partir de agora, você começará a se mexer por seu livre-arbítrio, precisamente da mesma maneira que você começou antes de descobrir o seu outro eu. Fisicamente, você é o mesmo que sempre foi, por isso ninguém reconhecerá nenhuma mudança em você. Olhei em volta do quarto, pisquei os olhos e, para ter certeza de que não estava sonhando, levantei e caminhei até o espelho e olhei para mim de perto. A expressão no meu rosto havia mudado de dúvida para coragem e fé. Não havia mais qualquer sinal de dúvida na minha mente, visto que o meu corpo físico estava sob uma influência muito diferente daquela que havia sido destronada 2 noites antes, enquanto eu caminhava na escola na West Virginia. Bom, vamos finalmente começar o capítulo 2. E aí, tá gostando da leitura? Deixa aqui nos comentários, me fala se você tá gostando.
Se você tiver reflexões também, como está sendo gravado, você pode dar uma pausa, escreve sua reflexão, concorda, discorda, adiciona alguma coisa à minha interpretação. Tem alguma coisa que você pode trazer dessa história que vai agregar aqui conhecimento pra gente? Então, deixa aí, porque eu vou gostar de ler e responder todo mundo. Vai ser muito legal. Então, Um Novo Mundo se Revela pra Mim é o nome do segundo capítulo do livro. Obviamente, eu havia passado por uma experiência de renascimento em que todas as formas de medo haviam se afastado de mim. Eu agora tinha coragem de tal maneira que nunca havia experimentado antes. Apesar do fato de ainda não ter sido mostrado para mim como ou de que fonte eu seria capaz de receber os recursos necessários, eu tinha fé inabalável de que o dinheiro estava vindo ao meu alcance. Na verdade, consegui enxergá-lo já em minha posse. Em muito poucas ocasiões na minha vida inteira pude experimentar tal tipo de fé. Na verdade, era um sentimento indescritível. Não há palavras na língua portuguesa que possam descrevê-lo. Fato que todos aqueles que tiverem experiências similares podem facilmente testemunhar. Naquele instante, comecei a colocar em prática as instruções que havia recebido. Todo aquele sentimento de que eu estaria entrando em uma missão impossível agora havia me deixado. Um por um, comecei a buscar em minha mente os nomes de todos os meus conhecidos que talvez pudessem ser capazes de financiar os $25.000 de que eu precisava, começando com o nome de Henry Ford e passando por toda a lista de mais de 300 pessoas. Meu outro eu simplesmente disse: continue procurando. Os amigos dele eram de peso, você viu aqui, né? A hora mais escura é justamente um pouco antes da aurora. É tipo um subtítulo aqui, tá, gente? Mas ao chegar ao fim da linha, minha linha inteira de conhecidos havia sido esgotada e com ela a minha resistência física também. Eu estava trabalhando, concentrando a minha mente naquela lista de nomes por basicamente 2 dias e 2 noites, parando somente para dar alguns cochilos. Recostei-me na cadeira, fechei os olhos e entrei numa espécie de transe por alguns minutos. Fui acordado pelo que parecia ser uma explosão no quarto. Conforme ganhei consciência, o nome de Albert L. Beaton, maybe? Não sei como é que pronuncia o sobrenome desse cara. Apareceu em minha mente. E com ele um plano que eu soube instantaneamente ser o plano que me faria ter sucesso e persuadir o Sr. Albert a publicar os meus livros. Eu me lembrei do Sr. Albert somente como um editor na revista Golden Rule, Regra de Ouro, aquela que eu havia publicado em anos anteriores. Eu me sentei, peguei a máquina de escrever, enderecei uma carta ao Sr. Albert em Connecticut e descrevi o plano da mesma maneira que ele havia sido entregue para mim. Ele respondeu por telegrama, dizendo que estaria na Filadélfia para me ver no dia seguinte. Quando ele chegou, mostrei a ele os manuscritos originais da minha filosofia e brevemente expliquei qual seria a sua missão. Ele pegou os manuscritos, folheou algumas páginas por alguns minutos, então parou de repente com os olhos fixos na parede por alguns segundos, disse: eu publicarei os livros para você. O contrato foi assinado. Uma quantia substancial de royalties me foi paga. E os manuscritos foram entregues a ele. Eu não perguntei a ele o que o fez tomar a decisão de publicar os meus livros, antes mesmo de tê-los lido. O que eu sei é que ele me forneceu o capital necessário, imprimiu os livros e me ajudou a vender milhares deles para a sua própria clientela de compradores de livros, espalhados em praticamente todos os países da língua inglesa no mundo. Outro subtítulo: Meu outro eu se sai bem. 3 meses após o dia em que o Sr. Albert me visitou na Filadélfia, um jogo completo com todos os meus livros estava em cima da mesa, bem na minha frente. E minha renda da venda dos livros era grande o suficiente para suprir todas as minhas necessidades. Esses livros agora estão nas mãos de todos os meus estudantes do mundo inteiro. Meu primeiro cheque de royalties referente à venda dos meus livros alcançou a quantia de 850. No momento em que abri o envelope para apanhar o cheque, meu outro eu disse: sua única limitação é aquela que você impõe em sua própria mente.
Sua única limitação, tá ouvindo aí? É aquela que você impõe à sua própria mente. Não tenho certeza de que eu entenda exatamente o que esse outro eu seja, mas tenho plena convicção de que não há derrota permanente para um homem ou mulher que o descubra e confie nele. No dia após o Sr. Albert ter ido me visitar na Filadélfia, o meu outro eu me presenteou com uma ideia que resolveu imediatamente o meu problema financeiro. A ideia que cruzou a minha mente me mostrava que os métodos de venda da indústria automobilística tinham que passar por uma mudança drástica e que os futuros vendedores dessa área da indústria teriam que aprender a vender automóveis em vez de meramente servir de compradores de carros usados, como a maioria estava fazendo na época. Ocorreu-me também que jovens rapazes que haviam recém finalizado a faculdade, que por isso não conheciam nada dos velhos truques da venda de automóveis, seria o ponto de partida desse povo, tipo profissional de vendas que poderiam ser mais bem desenvolvidos. A ideia era tão distinta e impressionante que eu imediatamente liguei para o gerente de vendas da General Motors e brevemente expliquei meu plano. Ele também ficou impressionado e me indicou para visitar uma filial da companhia de automóveis que naquela época era propriedade dirigida por Powell. Finge que é esse nome aí. Expliquei-lhe meu plano e ele imediatamente me colocou para treinar 15 garotos cuidadosamente selecionados da faculdade. A minha renda desse treinamento foi mais do que suficiente para tomar conta de todas as minhas despesas pelos 3 meses seguintes, até que os resultados da venda dos meus livros começassem a entrar, incluindo o custo daquela luxuosa suíte que naquela época me preocupou muito. Meu outro eu não havia me desapontado. O dinheiro de que eu precisava estava em minhas mãos justamente no momento em que eu precisei. Nesse momento, fui convencido de que a minha viagem para Filadélfia não era, sob nenhuma hipótese, uma missão sem sentido, conforme minha razão havia indicado antes de partir para o oeste da Virgínia. Naquele momento em diante, até esse exato minuto, tudo o que eu precisei veio até mim. E isso mesmo, considerando que o mundo inteiro recentemente passara por um período de depressão econômica, quando mesmo as necessidades básicas não estavam disponíveis para muitas pessoas. Em alguns momentos, a chegada das coisas materiais das quais eu precisei veio um pouco tarde, mas posso com toda certeza dizer que o meu outro eu sempre me encontrou no cruzamento e, por sua vez, sempre me indicou por qual caminho eu deveria seguir. O outro eu não tem precedentes, não reconhece nenhum tipo de limite e sempre acha um modo de satisfazer nossos desejos. Ele pode se deparar com derrotas temporárias, mas nunca com fracasso permanente. Tenho tanta certeza disso que eu estou afirmando quanto o fato de estar aqui escrevendo essas linhas. Enquanto isso, sinceramente, espero que alguns dos milhões de homens e mulheres que foram atingidos pela depressão econômica ou outros dissabores da vida descubram dentro de si mesmo essa estranha entidade que eu chamei de meu outro eu, e que essa descoberta os guie, como me guiou, a um intenso e próximo relacionamento com essa fonte de energia que supera obstáculos e resolve todas as dificuldades em vez de ser derrotada por elas. Há uma grande força a ser descoberta no seu outro eu. Procure com todo o seu ser e você o achará. Lindo, né? Há uma grande força a ser descoberta no seu outro eu. Procure com todo o seu ser e você o achará. Poder do autoconhecimento, né, gente? Fracasso, uma bênção disfarçada. Fiz outra descoberta como resultado dessa apresentação ao meu outro eu. Ou seja, há uma solução para cada problema legítimo, não importa quão difícil o problema pareça ser. Há uma solução para cada problema legítimo, não importa quão difícil o problema pareça ser. Também descobri que para cada experiência de derrota temporária, para cada fracasso e cada forma de adversidade, existe a semente de um benefício equivalente. Também descobri que para cada experiência de derrota temporária, para cada fracasso e cada forma de adversidade, existe a semente de um benefício equivalente. Nossa, muito forte. Entendo o que eu quero dizer. Não afirmei que seria uma flor desabrochada do sucesso, mas sim a semente pela qual essa flor
germinará e crescerá. Para essa regra não há exceções, somente da qual eu falo nem sempre pode ser observada, mas pode ter certeza de que ela está lá, de alguma forma ou de outra. Não pretender entender tudo sobre essa estranha força que me reduziu à pobreza e a uma situação de necessidade e medo, e então fez renascer uma fé dentro de mim por meio da qual eu tive o privilégio de ajudar dezenas de milhares de pessoas que se achavam descendo ladeira. Mas sei que tal força entrou em minha vida como uma missão para que eu pudesse colocar outros em contato com ela. Durante o quarto... Olha que legal. Ai, gente, eu sou marcador de livros, nunca vi. Durante um quarto de século em que me dediquei à pesquisa das causas de sucesso e fracasso, descobri muitos princípios de verdade que têm sido úteis para mim e para outros. Mas nada que observei me impressionou tanto quanto a descoberta de que cada grande líder do passado foi tomado por dificuldades e encontrou derrotas temporárias antes de alcançar os seus objetivos. Ó, é muito legal, né, gente, esse ensinamento aqui de prosperidade, porque a gente tem o costume de desistir no primeiro erro, na derrota, né? Quando deu errado, desiste. E não tenta, não persiste, né? Ele tá dando aqui, né, uma chave, né, que as pessoas de sucesso, né, que conquistaram prosperidade, né, e quando a gente fala prosperidade não é só financeira, né, prosperidade mesmo de dentro da sua vida, nas relações, aquilo que você constrói, a mensagem que você leva para outras pessoas e tudo mais. Eles tiveram muitas derrotas que eles encararam aqui, né, como temporárias antes de alcançar o objetivo, né, o sucesso. De Cristo até Edison, os homens que mais se realizaram foram os que mais se depararam com formas duradouras de fracasso temporário. Isso parecia justificar a conclusão de que a inteligência infinita tem um plano, ou uma lei pelo qual ela faz com que os homens se deparem com muitos obstáculos antes de dar-lhes o privilégio da liderança ou a oportunidade de realizar um serviço útil de forma notável. Eu não desejaria sujeitar-me novamente às experiências pelas quais passei naquela noite fatídica de véspera de Natal em 1923 e também naquela noite quando caminhei em volta da escola na West Virginia. E lutei aquela terrível batalha contra o medo, mas toda a riqueza do mundo não seria capaz de me fazer abandonar o conhecimento que ganhei dessa experiência. Você vê, né, que toda experiência ela traz com ela uma bagagem muito, muito, muito forte de sabedoria, né, de vida. A fé tem, se você aprende a ressignificar, né, porque se você não ressignificar, ela é só uma dor. É uma dor e que não te faz andar pra frente, ela te atrela ao passado e faz você ficar lá. Então tem que ressignificar, tomar decisões, porque decisões moldam destinos, né? A fé tem um novo significado para mim. Repito que não sei exatamente o que é esse outro eu, mas sei o suficiente para me apoiar nele com um espírito de absoluta fé em tempos de necessidade, quando a razão da minha mente parece inadequada para suprir as minhas necessidades. A depressão econômica que começou em 29 trouxe miséria para milhões de pessoas. Mas não devemos esquecer que essa experiência também trouxe muitas bênçãos, a começar pelo conhecimento de que há algo infinitamente pior do que ser forçado a trabalhar, que é ser forçado a não trabalhar. Gente, nunca parei de pensar nisso. Ser forçado a trabalhar é muito ruim, velho. Mas ser forçado a não trabalhar também não é legal, não. Não, mas nossa, eu falo por mim, assim, que sou uma pessoa muito ativa, eu gosto de fazer um monte de coisa. Tá, bora, Flávio, para de parar tudo. Gente, me conta aqui se vocês estão gostando dos comentários, algumas pausas, observações. É a nossa primeira temporada do Clube do Livro, né? Então eu preciso do seu feedback pra gente poder aprimorar, fazer isso aqui ficar do jeitinho que você gosta, né? Quando eu vejo algo interessante, eu grifo. Aqui é um Clube do Livro real, galera. Não é tipo assim, vou ler um livro ali de uma horinha, pegar views, curtir e é isso. Não, a gente tá aqui pra aprender juntos, evoluir juntos, sabe? Se impressionar junto, ter virada de chave junto, sabe? Realmente grifar o negócio aqui junto, realmente viver a história desse livro, que tem tanto a nos ensinar, a gente chegou nem na melhor parte do livro. Se
Se você estiver gostando da leitura até agora, você não tem ideia do que esse livro vai virar. Porque eu vou te contar um negócio. Quando eu tava lendo ele em inglês, eu lembro que eu detestei o início. Eu falei, meu Deus, não vai chegar nunca na conversa com o diabo, que é a pergunta e resposta depois. Não vai chegar nunca, sabe? Tipo assim, não, que lero-lero, que lero-lero. Mas agora eu entendo que depois que eu terminei o livro, que aí eu entendi que era muito importante essa primeira parte, e agora lendo em português eu entendi mais ainda. Porque eu tô lendo com muito mais alegria assim, o início do que eu li quando eu tava lendo em inglês. E quando eu li esse livro em inglês, eu não tinha influência que eu tenho hoje, então isso também conta, né, pra me ter ficado entediada no início. Mas me conta aqui, o que você tá achando do início do livro? E me fala se você está esperando mais o livro ou menos, se está gostando da leitura ou não, se está gostando de eu estar interrompendo, fazendo, né, reflexões, né, sobre o livro, porque eu acho que é legal, né, você ter aquele insight, parar e refletir sobre ele, comentar sobre ele. A gente não está ao vivo, então a gente podia parar, trocar uma ideia, ouvir vocês também. Mas a gente tem aqui os comentários para isso, para você comentar. E galera, vamos movimentar os comentários, né? Não é só a conversa, não é só aqui, ó, eu, você. A conversa é nossa, da nossa comunidade. Então a gente pode responder os outros que estiver comentando aqui, fazer conversas paralelas, né? Isso enriquece demais o canal e acaba contribuindo com a sua perspectiva, a sua visão de mundo, contribui na visão de mundo de outras pessoas. Porque às vezes o que é insight pra mim aqui, quando eu li pra você não foi, eu falei e te deu um clique, né? Então se você comenta, você dá um clique aí na vida de outra pessoa também. De certa forma, essa depressão foi mais uma bênção do que uma maldição. Se analisar à luz das mudanças que trouxe para as mentes de todos que foram afetados por ela, o mesmo é verdadeiro para cada experiência que altera os hábitos dos homens e os força a olhar para o seu interior para a solução de seus problemas. O tempo que passei em reclusão na West Virginia foi, sem sombra de dúvidas, a mais severa das punições da minha vida. Mas a experiência trouxe bênçãos na forma de conhecimentos de que eu precisava e que, de certa forma, mais do que compensaram o sofrimento. Esses dois resultados, o sofrimento e o conhecimento ganho dele, foram inevitáveis. A lei da compensação, a qual Emerson tão claramente definiu, fez esse resultado com tanto quanto natural e necessário. O que o futuro pode guardar para mim na forma de desapontamentos, por meio de derrotas temporárias, com certeza não tenho meios de saber, mas sei, contudo, que nenhuma experiência do futuro pode possivelmente me atingir tão profundamente quanto aquelas do passado, porque agora tenho acesso ao meu outro eu. Desde que esse outro eu tomou conta de mim, venho tendo acesso a um tipo de conhecimento que, por certo, não teria descoberto enquanto a minha antiga entidade, chamada medo, estava no controle. Aprendi que todos aqueles que se deparam com dificuldades que parecem insolúveis podem resolvê-las e, ainda melhor, lidar com elas se estiverem dispostos a esquecer suas próprias dificuldades e partir para ajudar outras pessoas que, porventura, estejam passando por dificuldades maiores. O valor de dar antes de tentar conseguir. Tenho plena certeza de que nenhum esforço que possamos fazer em prol daqueles que estão em momentos de dificuldade ocorre sem algum tipo de recompensa adequada. Nem sempre a recompensa vem daquelas próprias pessoas para as quais prestam serviço, mas ela virá de uma fonte ou de outra. Desconfio seriamente de que nenhum homem pode utilizar-se dos benefícios desse outro eu enquanto estiver impregnado pela ganância e pela avareza, pela inveja e pelo medo. Mas se eu estiver errado nessa conclusão, ainda tenho a honra de ser aquele que achou paz de espírito e alegria por meio de um ponto de vista que não estava correto. Eu preferiria, assim, estar errado e feliz a estar com certo e infeliz. Mas esse ponto de vista não está errado. Enquanto eu estiver bem com o meu outro eu, serei capaz de adquirir qualquer coisa material de que precise. Além disso, serei capaz de conquistar felicidade e paz de espírito. O que mais poderia alguém querer? O único motivo que me inspirou a escrever este livro foi um desejo profundo e sincero de ser útil aos outros, compartilhando com eles tanto quanto eles estejam preparados para aceitar a fortuna que se tornou minha, no momento em que eu descobri o meu outro eu.
Essa riqueza, felizmente, não pode ser medida em termos materiais ou financeiros, porque ela representa muito mais do que isso. Essa riquezas materiais e financeiras, quando reduzidas aos seus valores líquidos, são mensuráveis em termos de saldos bancários. Saldos bancários não são mais fortes do que bancos. Essa outra forma de riqueza, da qual falo, é mensurável não somente em termos de paz de espírito e contentamento, mas da mesma forma como é manifestada naqueles que são adeptos da oração. Quando rezo, meu outro eu me ensinou a concentrar-me nos meus objetivos e a me esquecer do plano que deve ser atingido. Não estou sugerindo que os objetos materiais devam ser adquiridos sem planos. O que eu estou dizendo é que o poder que transforma os pensamentos e desejos em realidade tem a sua fonte na infinita inteligência que, por sua vez, conhece mais sobre os planos do que quem está fazendo a oração. Colocando o caso de outra forma, não seria mais inteligente quando, em oração, confiar na mente universal para nos entregar o plano que melhor se adapte à realização dos objetivos da nossa oração? Minha experiência com a oração me ensinou que tudo aquilo que resulta de uma oração é um plano que é adequado e adaptado para o atingimento do objetivo da oração, por um meio natural e material. O plano deve ser transmutado por meio de uma ação de alto esforço. Eu não conheço nada a respeito de qualquer tipo de oração que possa funcionar favoravelmente em uma mente dominada, mesmo que em menor grau, pelo medo. Subtítulo: Um novo meio de orar. Desde que eu me tornei íntimo do meu outro eu, minha forma de orar modificou-se. Eu costumava rezar somente quando encarava dificuldades. Agora rezo antes da dificuldade, quando possível. Eu agora rezo não mais pelos bens e pelas grandes bênçãos desse mundo, mas para ser merecedor de tudo que possuo. Acho que esse meio de orar é melhor do que o antigo. A inteligência infinita parece não ficar ofendida quando rendo graças e mostro que sou grato por todas as bênçãos que coroaram meus esforços. Fiquei maravilhado quando primeiro tentei esse plano de oferecer uma oração de agradecimento por tudo que eu já possuía, pois assim descobri a vasta riqueza de que já dispunha e não apreciava. Por exemplo, descobri que eu tinha um corpo maravilhoso que nunca havia sido seriamente danificado pela doença. Eu contava com uma mente razoavelmente bem equilibrada, tinha uma imaginação criativa com a qual eu poderia prestar um serviço muito útil para algum grande número de pessoas. Eu era abençoado com toda a liberdade que desejava, tanto de corpo quanto de mente. Nutria um desejo ardente de ajudar outros que não tinham a mesma sorte. Descobri a felicidade, o maior de todos os objetivos do ser humano era minha de qualquer maneira. Com depressão econômica ou sem depressão econômica, por último, descobri que eu tinha o privilégio de me aproximar da inteligência infinita, tanto com o intuito de agradecer pelo que eu possuía e por iluminar e direcionar meu caminho, quanto para pedir mais bênçãos. Pode ser útil para cada leitor deste livro fazer um inventário de seus ativos intangíveis. Tal inventário pode mostrar que existem ativos que não têm valor. Alguns sinais que nós subestimamos. O mundo inteiro está passando por um momento de mudanças de tamanhas proporções que milhões de pessoas estão em estado constante de pânico, trazendo junto consigo preocupações, dúvidas, indecisões e principalmente medo. Parece-me que agora é o momento certo para todos aqueles que por alguma razão encontram-se naquele cruzamento da dúvida e da incerteza, para que conheçam e se tornem íntimos de seus outros eus. Todos aqueles que desejaram realizar tal tarefa acharão útil tirar uma lição da natureza. A observação mostrará que as estrelas eternas brilham todas as noites nos seus devidos lugares, e que o sol continua mandando seus raios de luz e calor, provendo a mãe natureza com abundância de comida e energia, que a água continua a correr da sua nascente na montanha, que os pássaros e os animais selvagens da floresta recebam condições adequadas e satisfatórias de alinhamento, que após um dia de trabalho, vem a noite para descansarmos, que após o movimento verão,
Vem um inverno de calmaria, que as estações vêm e vão exatamente como faziam antes da crise de 29 chegar. Que na verdade, somente as mentes dos homens deixaram de funcionar normalmente. Isso porque os homens preencheram suas mentes com medo. A observação desses simples fatos da vida cotidiana pode ser muito útil como um ponto de partida para todos aqueles que desejam suplantar o medo pela fé. Não sou profeta, mas posso, sem falsa modéstia, predizer que todo indivíduo tem o poder de mudar o seu estado material financeiro, mas primeiro ele ou ela tem que mudar a natureza de suas crenças. Não confunda a palavra crença com a palavra desejo. As duas não são a mesma coisa. Todo mundo é capaz de desejar vantagens financeiras, materiais ou espirituais, mas o elemento fé é a única força verdadeira pela qual um desejo pode ser transformado em uma crença. E, por sua vez, a crença transmuta-se em realidade. E é exatamente nesse ponto o momento mais apropriado para chamar a atenção para o real benefício que qualquer um pode experimentar simplesmente usando de forma deliberada a sua fé focada em qualquer forma de desejo construtivo. A mente age sempre de acordo com os nossos desejos mais profundos e dominantes. Não há escapatória desse fato. Isso é literalmente um fato. Tenha muito cuidado com o que você deseja de coração, porque por certo será seu. Amém. Se é de coração, então tem que ser coisa boa, né, gente? A fé é o começo de toda grande realização. Se Thomas Edison tivesse parado simplesmente desejando conhecer o segredo pelo qual a energia elétrica fazia com que a lâmpada incandescente acendesse, toda a conveniência que as suas descobertas trouxeram para a civilização teria permanecido como segredos da natureza. Ele encontrou-se com o fracasso temporário por mais de 10.000 vezes antes de finalmente conseguir arrancar esse segredo da natureza. Até que finalmente ela cedeu para ele, porque ele acreditou que conseguiria e, mais importante ainda, continuou tentando até que conseguiu a resposta. 10.000 vezes, cara. Você tem noção? Que para acertar uma ele precisou errar 10.000 vezes. Gente, você fazer o japamala de 180. A correlação. Você fazer sei lá, mantra usando o japamala, que são 108 contas. Já dá um tempo. Agora imagina 10.000. Aí você fazer o japamala 10.000 vezes. Caramba. Ah, Flávia, deixa eu ser quando alguma coisa não sai do jeito que você quer desistir. Vou dar na tua cara. 10.000. Você erra uma vez e já quer, não é pra mim. Vou te pegar ego. Aqui, ó. Edison descobriu mais 2 segredos da natureza. Eles teriam sido chamados de milagres em um período anterior. No campo da física, do que qualquer outro homem que já viveu, e isso porque ele ficou íntimo do seu outro eu. Eu ouvi isso da boca do próprio Edison, mas mesmo que eu não tivesse ouvido, as suas realizações por si mesmas revelaram esse segredo. Nada dentro da razão é impossível para o homem ou a mulher que acredita e confia no seu outro eu. Poder da autoconfiança aí, né, gente? Mais uma chave. Tudo em que o homem ou uma mulher acreditar ser verdadeiro, a partir daquele instante, começa a se tornar verdadeiro. Uma oração é uma expressão do pensamento, algumas vezes expressa em palavras audíveis e outras vezes expressa silenciosamente. Observei por experiência própria que uma oração silenciosa é tão eficaz quanto uma oração expressa em palavras. Observei também que o estado de espírito de quem está rezando é o fator determinante para a oração funcionar ou não. Minha concepção do outro eu que tenho tentado descrever é que ele simboliza meramente um novo modo de chegar à inteligência infinita. Um modo pelo qual se pode controlar e direcionar o simples processo de combinar a fé com pensamentos. Isso é somente outra maneira de dizer que agora tenho muito mais fé no poder da oração.
O estado de espírito conhecido como fé aparentemente abre o meio para o sexto sentido, por meio do qual se pode comunicar com fontes de poder e informações que ultrapassam em muito os nossos cinco sentidos. O desenvolvimento desse sexto sentido vem sempre para a sua ajuda, e ele é, na verdade, uma estranha força que vamos assumir. É um anjo da guarda que poderia abrir para você, sempre que quiser, a porta para o templo da sabedoria. O sexto sentido é a experiência mais próxima a que já cheguei de algo que se possa chamar de milagre. E ele aparece dessa forma, talvez porque eu não entenda exatamente o método pelo qual esse princípio funciona. O que eu realmente sei é que existe uma força ou uma causa central primeira, uma inteligência que permeia cada átomo da matéria e faz parte de cada unidade de energia perceptível pelo homem. Que essa infinita inteligência converte ramos em árvores, faz com que a água escorra dos montes em resposta à lei da gravidade, faz a noite após o dia, o inverno após o verão, cada um mantendo seu próprio lugar e funcionando de forma harmoniosa, bem como o relacionamento entre si. Essa inteligência ajuda a transformar desejos em formas concretas ou materiais. Tenho esse conhecimento porque experimentei. Por muitos anos venho mantendo o hábito de fazer o inventário de toda a minha vida pessoal, uma vez por ano, com o objetivo de determinar quanto de minhas fraquezas consegui ultrapassar ou eliminar. E também para calcular quanto progresso, se é que tive algum, fiz durante o ano. Bom, e assim a gente finaliza o segundo capítulo do nosso Clube do Livro, o capítulo de um novo ser.